Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Diego Luiz do IPM e devido aí, né, às medidas preventivas tomadas pelo nosso governador, nós estamos aí afastados, né, durante esse período por conta da pandemia que afeta o mundo todo aí do Covid-19. Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e que estejam mais do que nunca empenhados nos estudos de vocês, porque logo logo, quando essa crise passar, as oportunidades vão surgir e se vocês não estiverem preparados, não vão conseguir aproveitá-las, né? Então esse é o momento, mais do que nunca, em que a gente precisa se empenhar e se dedicar mais ainda aos estudos da maneira que a gente consegue fazer. E o IPM conseguiu, né, de alguma maneira aqui com a gente fazer a distância com que a gente conseguisse, apesar da distância, a gente pudesse manter os nossos estudos e conseguíssemos então dar continuidade ao nosso material, beleza? Então, na aula de hoje, excepcionalmente online que a gente está fazendo, né? Primeira dessas nossas aulas, nós vamos resolver as questões da lista de exercícios que eu deixei para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Então vamos lá, vamos começar a responder essas questões. Vamos comigo aqui. Bom, essa primeira questão ela fala o seguinte: a figura seguinte mostra em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, que é o nosso plano cartesiano que está aqui embaixo, em que a unidade de medida é um metro, beleza. Em uma região retangular OABC, vamos localizar essa região sombreada aqui, né? Então aqui os pontos O, aqui o ponto A, B e aqui embaixo localizado o ponto C, delimitam, né? São os vértices do nosso retângulo. O lado OA mede 600 metros, então a gente vem aqui no nosso desenho, a gente já consegue localizar o ponto OA e a gente já consegue desenhar aqui, traçar a medida desse nosso ponto, né? São 600 metros, beleza. Depois ele continua enunciado falando, e o lado OC mede 800 metros. O lado OC é essa parte aqui toda de baixo, a base do nosso retângulo, né? Mede 800 metros, beleza. A figura mostra também os pontos F, que é ponto médio de OA. Então vamos localizar aqui, ó. OA é este segmento, com delimitações no ponto O e no ponto A. Ele está me dizendo que o ponto F, que está aqui representado com esse xizinho, ele é ponto médio. Quer dizer o seguinte, quer dizer que está exatamente a mesma distância do ponto O e do ponto A. Está exatamente no meio do caminho. Beleza. Ele vai seguir o enunciado falando que o ponto H é o ponto médio de CB. Do mesmo jeito acontece aqui do outro lado. Ele continua falando que o ponto G, ele é centro, o ponto G ele é o centro do retângulo, é o centro do nosso retângulo. Então está aqui o nosso ponto G, centro do retângulo. E D é o ponto médio de FG. Então vamos lá, ponto D é o ponto médio do segmento FG. É o segmento que tem extremos o ponto E, tem como extremos o ponto F e o ponto G. Então D está exatamente no ponto médio. A mesma coisa vai acontecer aqui para o ponto E, de acordo com o nosso enunciado. Daí ele continua falando o seguinte, nos pontos O, A, B, C, D e E, que são os pontos que a gente tem aqui, ó, totalmente preenchidos, você pode perceber que os outros pontos aqui, o ponto F, o ponto G, o ponto H, mesmo na figura que foi fornecida pela questão para a gente, eles estão representados com um xizinho. Os pontos que estão indicados ali no nosso comando, que eu estou preenchendo aqui agora, são pontos, de acordo com o que ele fala aqui para a gente no enunciado, são pontos onde foram instalados pontos de acesso à internet Wi-Fi. Nessa configuração, o usuário consegue se conectar à internet desde que a nossa condição, o seu smartphone esteja a 200 metros ou menos, ou seja, no máximo, o meu smartphone ele pode estar localizado a 200 metros no máximo de distância de qualquer um desses pontos de acesso que ele colocou aqui para a gente, né? Dos pontos, deixa eu apagar aqui, dos pontos que estão aqui, né? O ponto O, A, B, C, D e E. Todos esses pontos que eu coloquei aqui para a gente são pontos de acesso Wi-Fi e desde que eu esteja a uma distância de no máximo 200 metros, é a condição aqui da nossa questão, no máximo de 200 metros de qualquer um desses pontos de acesso, eu vou conseguir me conectar a essa rede Wi-Fi. Com base nessas informações e na figura apresentada, julgue o próximo item.
O item 3 da nossa lista diz o seguinte, pessoal. A tangente do ângulo, ó, veja só, a tangente é uma daquelas três razões trigonométricas que a gente estudou, né? Seno, cosseno e tangente. Se vocês lembrarem, quando a gente fala de tangente, seno ou cosseno, a gente tem que se referir a algum ângulo. Então, ele está falando aqui para mim, a tangente do ângulo COD é igual a 1,5. Então, ele está afirmando para mim que a tangente desse ângulo COD é igual a 1,5. O primeiro passo é a gente lembrar da fórmula, né? Como é que calcula a tangente? Tangente de um ângulo θ qualquer, ela é sempre igual a quê? A medida do seu cateto oposto, o cateto que é oposto ao ângulo θ. A gente pode localizar aqui na figura o seguinte, pessoal. O ângulo COD é o ângulo formado, então, por esses pontos aqui. Eu vou até botar um outro piloto, mudar aqui a cor, colocar uma cor azul, e vou aqui traçar do C, no meu ponto C aqui até o meu ponto O e do meu ponto O até o ponto D. Deixa eu traçar melhor isso aqui, do meu ponto O até o meu ponto D. Pronto. Esse ângulo aqui, ó, é o ângulo COD, que para simplificar eu vou chamar de θ. Então a tangente de θ, vamos voltar aqui para o piloto vermelho, a tangente de θ é o cateto oposto ao ângulo θ. Cateto oposto, a gente está falando de triângulo retângulo. Então, aqui a gente completa o nosso triângulo retângulo e o cateto oposto ao ângulo θ é esse cateto aqui. Sobre a medida do cateto adjacente, que é a base aqui, né? A base desse nosso triângulo, está aqui embaixo. Então, preciso agora saber quais são as medidas desse cateto oposto e desse cateto adjacente, substituir aqui na fórmula, fazer a conta e verificar. Então, vamos lá. Quanto que vai medir esse cateto aqui? Ó? É a distância de D até a base do retângulo, é exatamente igual à distância de F até a base do retângulo, né? Que esses pontos F, D, G, E e H, pelo enunciado da questão, estão todos alinhados. Esse ponto F é ponto médio, de acordo com o enunciado, desse segmento OA. Se mede 600 tudo e o F está no ponto médio, então do F para baixo vai medir metade, que são 300 metros. Beleza. Já achei aqui meu cateto oposto. Cateto oposto, 300. Cateto adjacente, que é essa parte da base, se a gente analisar, ele vai ter exatamente a medida da distância de F para D. F, se a gente for analisar, F, D, G, E, H estão todos sobre a mesma linha e eles vão dividir o nosso retângulo em 4 porções iguais, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 porções iguais. Eu estou querendo pegar aqui uma das porções das 4 possíveis. Eu estou querendo pegar, então, portanto, 1/4 do comprimento, da largura total do meu retângulo. 1/4 de 800, que é a largura total, 1/4 vai dar 200. Então, essa medida daqui para cá, do ponto F até o ponto D, que é a base desse nosso triângulo retângulo, mede 200 metros. Eu substituo aqui na fórmula. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Restou, portanto, 3 sobre 2, que dá exatamente 1,5. O que a questão está afirmando para a gente. Portanto, o item 3 está correto. Beleza? Então, essa questão a gente teve que trabalhar aquela questão. Deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar aqui na tela. Então, nessa questão, nesse item 3, a gente teve que relembrar, então, aquelas questões que a gente já trabalhou e discutiu na sala de aula sobre as razões trigonométricas, nesse caso aqui especificamente da tangente. Lembre-se sempre, pessoal, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, quando a gente puder calcular a tangente a partir de um triângulo retângulo. Joia? Então, vamos para a próxima questão. Nessa questão número 4, a gente tem o seguinte, ainda a mesma figura, e ele vai tratar o seguinte para a gente aqui. Na parte externa, agora eu estou tratando a parte externa do retângulo OABC, quer dizer o seguinte, agora eu estou na região de fora da área sombreada, certo? Eu estou fora do meu retângulo. Ele vai continuar no céu dizendo o seguinte, o acesso à internet a partir dos referidos pontos de acesso, que a gente já sabe que são os pontos que estão aqui, né? Se restringe a uma região em que a área é inferior a 384 mil metros quadrados. Vamos analisar isso. Eu preciso saber qual que é a figura da região que eu tenho acesso à internet fora do meu retângulo. Para sabendo que forma essa minha figura possui, eu posso aplicar as fórmulas da geometria que a gente estudou e calcular essa área para comparar com o que está sendo fornecido aqui no comando da nossa questão. Se a gente analisar e lembrar, vamos voltar aqui ao enunciado, eu tenho aqui, ó, que está no máximo a uma distância de 200 metros, no máximo. Então, vamos lá, voltar ao slide. No máximo, a uma distância de 200 metros.
Então, para isso, pessoal, eu teria que fazer o seguinte. Se eu estou do lado de fora, imagine vocês aqui que o máximo que eu posso me afastar desse ponto de acesso aqui B, vamos supor que seja até aqui, o máximo que eu posso me afastar dele é de 200 metros. Para todas as direções. Então, 200 metros aqui também e 200 metros para cá também. E essa figura, se eu caminhar para cá, vão ser também 200 metros. Para cá para baixo também 200 metros. E assim por diante. Deixa eu só melhorar esse desenho que eu fiz aqui, né? Mais ou menos para cá. Mais ou menos aqui assim. Essa figura, se a gente for aqui analisar com mais atenção, a figura formada aqui, né, vai ser a de um círculo. Vai ser a de um círculo. Deixa eu melhorar aqui o nosso desenho. Vai ser a de um círculo com o centro lá no ponto B. O centro do círculo aqui no ponto B. E qual que vai ser o raio do círculo? Vai ser justamente a distância máxima que eu posso me afastar aqui do ponto de acesso B, que é de 200 metros. Só que veja, tenham muito cuidado aqui nessa questão, a pegadinha que a gente sempre fala, né, pessoal, que o BancaCesp gosta de colocar, é que ele fala que eu estou na parte externa. Se eu estou na parte externa, essa parte aqui interna do retângulo não vai contar. Então, deixa eu pegar aqui um marca-texto e a gente vai contabilizar apenas a área do círculo que está externa ao nosso retângulo. É só essa parte aqui que a gente vai contabilizar. A região do nosso círculo, que a gente montou aqui, que tem um raio de 200 metros, mas é a parte externa apenas do círculo. Se a gente analisar aí com cuidado, a gente vai perceber o seguinte, que eu tenho aqui, se eu dividir esse nosso círculo em 4 partes, eu vou ter 3 quartos dessas 4 partes, eu vou ter 3 dessas 4 partes, né? 3 quartos correspondendo à área, né? Então, a área aqui da nossa figura, ela corresponde a 3 quartos da área do círculo, né? Que é πr ao quadrado. E a gente vai continuar aqui embaixo, 3 quartos de π vezes o raio ao quadrado. O raio é justamente os 200 que a gente colocou ali, né, pessoal? 200 metros ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3π sobre 4. E aqui eu tenho 200 ao quadrado, 2 ao quadrado 4. Eu vou acrescentar mais 2 zeros por conta do quadrado, aquelas propriedades de potenciação que a gente já viu na sala de aula. E então eu vou ficar com esse resultado, né? Aqui embaixo é um 4, deixa eu só melhorar isso aqui para ficar mais legível, beleza. Só que eu tenho que lembrar de uma coisa, que eu tenho a mesma possibilidade aqui para o ponto C. Eu tenho exatamente a mesma possibilidade aqui para o ponto C. Eu posso estar também aqui, ó, e uma distância de 200 metros a partir do ponto C, da mesma forma aqui no ponto O e da mesma forma aqui no ponto A. Só que como a distância é a mesma, que é no máximo de 200 metros, esses 4 círculos serão 4 círculos de mesma área. Então vamos lá, né? A área total, vamos colocar aqui, a área total, ela vai ser, na verdade, 4 vezes o valor da área A, que é essa que a gente está calculando aqui. Substituindo aqui, então, na fórmula, a área total vai ser... Deixa eu melhorar aqui, questão de espaço. Deixa eu fazer aqui assim, para ficar claro para a gente que a gente está trabalhando com a área total a partir de agora, né? Vou traçar aqui uma... Vou traçar aqui uma linha. Desculpem aí, pessoal, aí a falta de habilidade, porque a gente está trabalhando e vai melhorando à medida do possível aqui nas próximas aulas. Então vamos lá. A nossa área total, que eu vou chamar de AT, ela vai ser, portanto, 4 vezes o valor de uma área, que a gente está calculando aqui. Sendo assim, substituindo, né? Vou ter 4 vezes, vou substituir aqui o valor que a gente já havia achado aqui embaixo, né? 3π, de 40 mil, tudo isso aqui sobre 4, né? Eu vou poder cortar esse 4 com esse 4 aqui. E vou ficar com 3 vezes 4, que dá 12. E acrescento, então, 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Tudo isso vezes π. Conferindo aqui, né? A gente cortou esse 4 de cima com 4 de baixo. 3 vezes 4, 12. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 zeros, que são esses 4 zeros que a gente colocou aqui. Beleza. Então, como a questão não falou nada, vamos aproximar aqui o nosso π
fazendo uma primeira aproximação para 3,14, que é a padrão. Então, vamos substituir aqui, né? Então, vai ficar 120.000 vezes 3,14. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. 120 vezes 3,14, a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu posso colocar aqui, posso pegar 2 zeros daqui para caminhar com essa vírgula para cá. E aí eu vou ficar com, vou fazer aqui embaixo, posso fazer a seguinte conta, né? 314 vezes 12. E depois eu vou acrescentar esses outros zeros no final, né? Então, olha lá, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. E agora eu vou multiplicar por 1. É só repetir aqui embaixo o número 314. Somo. Aqui fica 8. 4 com 2, 6. 6 com 1, 7. Vem o 3. Então, agora eu posso jogar aqui a minha área total. Área total igual. Bom, o resultado da conta deu 3,768. Só que eu tenho que acrescentar aqui 2 zeros no final. 2 zeros no final. Isso dá 376.800 metros quadrados. Essa aqui é a resposta para o nosso item. Então, vou até chamar a atenção aqui, né? Essa aqui, então, é a resposta final para o nosso item. 376.800 metros quadrados. Quer dizer o seguinte, é maior ou menor? É menor, né? 376.000 é menor, é inferior a 384.000. Portanto, sim, essa questão aqui também está correta, beleza? Então, vamos para a próxima. Ainda com a mesma figura, o item 5 agora fala o seguinte: se um usuário tiver o seu smartphone no ponto R de coordenadas 400, R igual a 400,100, pessoal, isso aqui são as coordenadas cartesianas do ponto no plano. Então, o ponto R ele tem aqui a coordenada x de 400 e a coordenada y valendo 100. Vamos localizar logo esse ponto R aqui na nossa figura? Vai ficar o seguinte: se tem abscissa, que é a coordenada x horizontal igual a 400, se a gente lembrar do enunciado da questão que está lá atrás nos outros slides, essa distância maior que a largura do nosso retângulo é de 800 metros. Esse ponto aqui ele vai ter abscissa 400, portanto ele vai ter abscissa, coordenada x aqui horizontal, aqui está o eixo x, né? Bem no meio aqui da largura, né? No ponto médio do segmento AC. E a ordenada vale 100, quer dizer o seguinte: se a gente lembrar lá do enunciado, essa distância toda aqui media 600, que é a altura do nosso retângulo, e eu estou num ponto que vale 100. Bom, do F para cá para baixo vale 300. No meio, então, vai valer 150, eu vou estar mais abaixo um pouquinho. Então, aqui vai estar localizado mais ou menos o meu ponto R, que vai ter coordenadas, que tem aquelas coordenadas que a gente já viu ali, né? Coordenadas do ponto R, 800 não, né? São 400 e 100. A abscissa dele, que é o x, vale 400, e a ordenada dele, que é o y, vale 100. Está aqui localizado no plano cartesiano, nosso ponto R. E aí ele continua enunciado, quer saber o seguinte: então, a conexão à internet a partir de quaisquer dos referidos pontos de acesso será impossível. Ele quer me dizer o seguinte: será que realmente é impossível, a partir desse ponto R localizado aqui, eu acessar a internet através de qualquer um dos pontos de acesso que a gente tem? Bom, vamos analisar, né? Os pontos de acesso são esses que a gente vai colocar aqui. Deixa eu colocar uma outra cor para a gente. Aqui, ó, os pontos de acesso estão aqui, ó, ponto O, ponto D, ponto E, ponto C. O ponto A e o ponto B também são pontos de acesso, mas é óbvio que esses aqui estão muito mais distantes do que 200 metros, então a gente não vai nem se preocupar com eles. Vamos analisar esses outros pontos que eu coloquei aqui ao redor do nosso ponto R. Primeiro, antes de tudo, do ponto O, é um ponto de acesso, até o ponto R, essa distância aqui, com certeza, será maior do que 200 metros. Por quê? Porque a gente tem aqui formado, pessoal, um triângulo retângulo, e essa medida aqui desse cateto, do nosso triângulo retângulo, ele vai medir metade de 800, né? 800 é esse pedaço inteiro aqui, metade é 400. Então, esse pedaço aqui mede 400.
E no triângulo retângulo, a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, é sempre a maior das medidas do triângulo retângulo. Então, com certeza, qualquer que seja essa medida de altura, qualquer que seja ela, a medida da distância do ponto O, que é um ponto de acesso até meu ponto de localização R, com certeza será maior do que 400 metros. Portanto, não consigo acessar o ponto O. Como o ponto R ele está exatamente, por simetria, né, da figura, se a gente analisar aqui, ele está exatamente aqui dividindo aqui o meu retângulo ao meio, e a distância de R até C aqui vai ser exatamente a mesma distância de R até O, que com certeza, qualquer que seja ela, a gente não precisa perder tempo calculando aqui. Quando você estiver na sua prova, você não vai perder seu tempo calculando, dá para a gente fazer teorema de Pitágoras, com as informações que a gente tem no enunciado, dá para a gente calcular, só que não é necessário a gente fazer isso, pessoal. O importante aqui é a gente saber usar os nossos conhecimentos com relação ao triângulo retângulo. Então eu vou saber também, com certeza, que essa medida aqui da distância de R até o ponto de acesso C vai ser maior do que 400, que é maior do que 200. Portanto, não consigo, a partir do ponto R, acessar a internet pelo ponto de acesso O ou pelo C. Restam agora esses dois pontos aqui, ó, esse ponto D aqui em cima e o ponto E aqui do lado, que por simetria da figura fica claro para a gente que esses dois pontos D e E são pontos equidistantes de R, quer dizer que estão à mesma distância. Basta, portanto, eu analisar um deles, que o outro terá a mesma medida e terá a mesma resposta. Então vamos analisar aqui o ponto D, por exemplo. A gente forma outro triângulo retângulo aqui e o que a gente observa é o seguinte: agora, como o ponto D dito no enunciado é ponto médio entre F e G, então ele vai estar dividindo esses 400 aqui em duas partes iguais, portanto essa minha base aqui agora será de 200. Se a minha base desse triângulo retângulo já é de 200, a minha hipotenusa, que é justamente a distância de R até o ponto de acesso D, com certeza será maior do que 200, portanto também não conseguirei acessar a internet. Da mesma forma, o raciocínio vale para o ponto E. Portanto, sim, é impossível, ele fala aqui que é impossível, exatamente impossível. Então, o item 5 também está correto. Bom, item 6. Esse nosso item 6 ele diz o seguinte, pessoal. Ainda com a mesma figura, ele fala: a distância de O a D é superior a 3 vezes 10 ao quadrado, né? 3 vezes 10 ao quadrado, vou até apagar aqui, ó, porque saiu errado aqui no nosso slide, ficou 3 vezes 10 ao quadrado metros. Vamos lá localizar então aqui, ó, o ponto O e o ponto D. O nosso ponto O está aqui embaixo, o ponto D está aqui dentro do retângulo. Essa daqui é a distância do ponto O até o ponto D. A gente pode, como sempre aqui nessas nossas probleminhas aqui envolvendo essa questão, traçar esse nosso triângulo retângulo. E essa distânciazinha aqui que eu vou chamar de D, ele está falando que essa distância é superior a 3 vezes 10 ao quadrado. Bom, eu preciso saber essas medidas aqui de baixo, né? Vamos relembrar que a largura do nosso retângulo aqui, ela é de 800 metros. E que essa altura aqui, né? A gente já sabe também que é de 600 metros. Isso quer dizer o seguinte: a medida da base desse meu triângulo retângulo aqui vai ser 1/4 de 800, que vai dar 200. E essa medida daqui, ó, de D para baixo, ele vai ser a medida de F para O, que é 300. Né? Aqui eu tenho 200 metros, aqui eu tenho 200 metros a base, 300 metros a altura. Não precisa perder tempo aplicando Pitágoras. Na sua prova você não precisa perder tempo, mas aí na sua casa, com esse seu material de estudo, você vai fazer as contas usando o Teorema de Pitágoras, que é uma maneira de você praticar, é uma maneira de você memorizar a fórmula, e no momento futuro em que for necessário realmente, estritamente necessário você usar a fórmula, você vai estar com ela na ponta do lápis, não vai ter esquecido, não vai dar o branco. Então eu recomendo que na sua casa, aí, no seu momento de estudo, você faça a utilização do Teorema de Pitágoras para fazer as contas e saber o valor exato. Mas na sua prova é interessante você saber que, de novo, usando aquele raciocínio de conhecer da construção de um triângulo retângulo, a gente já tem como dar essa resposta aqui, mesmo sem aplicar o Teorema de Pitágoras e fazer qualquer conta, né? Se fosse usar o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, que aqui nesse nosso triângulo é o D, vale a soma dos quadrados dos seus catetos. Então seriam 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado. E assim você vai desenvolvendo a conta até achar o D, certo? Mas qualquer que seja esse D, eu já sei, por conhecimento da construção de um triângulo retângulo, que ele será superior, ele é a maior medida do triângulo retângulo. Então ele vai ser maior do que a maior dos catetos. Então ele vai ser maior do que 300 metros.
que é justamente essa medida aqui, pessoal. 3 vezes 10 ao quadrado nada mais é do que 300 metros, só que escrito em notação científica. 10 ao quadrado é 100, 3 vezes 10, 300. Isso aqui é 300 metros, pessoal. Portanto, isso aqui é o que vai acontecer na prática. A minha distância D será superior a 300 metros. Se vocês forem aí na casa de vocês praticando, usar a fórmula e fizerem as contas, vocês vão chegar aqui a um D, que vai ser a raiz quadrada de 200 ao quadrado, está aqui na calculadora, 200 ao quadrado mais 300 ao quadrado, que vai dar 360 metros aproximadamente. 360 metros, o que é, de fato, superior a 300, de acordo com o que a questão diz para a gente. Então, também o item 6 está correto. Vamos para a próxima. Bom, essa questão 7, ela foge já daquela figura e ela fala agora o seguinte para a gente. Se uma TV digital tiver uma resolução de 1080 pixels de largura por 720 pixels de altura, então o quociente em pixels da altura pela largura corresponderá a um número decimal que poderá ser representado por uma dízima periódica. Então vamos lá, antes de tudo, fazer um esboço do nosso problema aqui do desenho, né? Sempre que possível, em problemas que envolvem geometria, faça um esboço para facilitar a compreensão do problema. E aí a gente vai ter o seguinte, ele tem uma largura de 1080 pixels, então aqui a largura é 1080 px, e ele tem uma altura de 720 pixels, né? 720 px. Beleza. Então ele diz o seguinte para mim, né? O quociente da altura pela largura, então vamos escrever exatamente o que o comando da questão está pedindo para a gente, né? O quociente da altura pela largura, então vamos lá, o quociente da altura pela largura, vamos lá, quanto mede a altura? 720 pixels, quanto mede a largura? 1080 pixels, posso cortar esse zero com esse, 72 e 108 são divisíveis por 9, né? Vamos fazer então aqui a divisão por 9, em cima e embaixo, para fazer a simplificação. 72 dividido por 9 vai ficar 72 por 9 dá 8, né? Então, aqui em cima dá 8. E o 108 por 9 aqui vai dar 12. Agora a gente faz o seguinte, vou dividir por 4, né? Isso por 4, porque vai ser 8 dividido por 4, que dá 2, e o 12 por 4, que dá 3, dá 2 terços. Ele me fala que pode ser representado por uma dízima periódica. Será que 2 terços pode ser representado por uma dízima periódica? Lembrem lá da nossa aula de dízima que a gente falou, né? Então, como é que eu posso saber disso? Bom, primeiro, eu vou pegar uma das formas que a gente pode fazer, que é a mais óbvia para esse problema nosso aqui, é dividir o 2 por 3 e verificar. 2 por 3 não dá, acrescento um zero, aqui embaixo 0, 6 vezes 3, 18, para 22 acrescento um zero. 6 vezes 3, 18, para 20, 2 acrescento um zero. 6 vezes 3, 18, para 22 acrescento zero, e assim vocês já viram que vai ir infinitamente. Portanto, 2 terços pode sim ser escrito através de uma dízima periódica, cujo período, por aqui o período dessa dízima é 6. Então, sim, eu consigo representar o quociente da largura em pixels, da altura pela largura em pixels dessa TV, através de uma dízima periódica. Então, o item 7 também está correto. Bom, pessoal, vamos dar uma pausa por aqui. E na próxima aula, a gente vai continuar com a resolução. No próximo vídeo, a gente vai continuar com a resolução dos exercícios dessa lista. Beleza? Até o próximo vídeo.